Olha a mensagem! Porra, é o Léo, né, cara? É o Léo, porra. Tu vê essa porra aqui, Zalik? Um vascaíno versus flamenguistas, né? Uma quantidade... Caralho, mano, os caras tão esculachando o Crave, viado. Acho que é a primeira vez que eu vejo o dono do debate apanhar tanto. O Rock deve ter engordado depois desse debate, porque o que ele jantou não foi pouco. Caralho, mano. Que isso, cara? O Crave se humilhou aqui, mano. Acham sobre o Flamengo, que eles acham. E o primeiro ponto já é um que esteve no debate passado e que eu achei um absurdo e eu gostaria de debater, até porque eu acho que o futebol é o debate. Então, o Vasco tem uns ídolos muito maiores que os do Flamengo. É o primeiro tema que eu quero falar aqui. Cara, depende. Se a gente colocar numa expressão assim nacional, vamos lá, futebol brasileiro, a importância para a seleção, por exemplo, o Vasco é muito maior que o Flamengo, isso é fato. Botou o Flamengo na seleção brasileira, a gente perde. Isso é fato, isso é fato. Botou o Flamengo na seleção brasileira, acabou. Vinícius Júnior, quem mais? Zico, Paquetá. Paquetá que errou um pênalti. Que isso, Zarik? Salve, amigo Otsukuna. Vamos doar no amigo Otsukuna. Não, mas o Romário não jogava no Flamengo. O Romário jogou no Flamengo depois da Copa, né? Mas ele, antes de jogar a Copa, ele jogou no Vasco. Ou seja, o Romário é do Vasco. Tanto que o Romário joga no... Olha só, cara, olha isso. O Romário joga em 94 a Copa do Mundo. Vai pro Flamengo depois. E não joga mais nenhuma Copa. O cara não é convocado pra 98, não é convocado pra 2002. Nunca mais pisa na seleção, viado. Caralho, isso é real, mano. Porra é essa, viado? Cara, eu só vou ver esse vídeo se pagarem, né? 1h40 de Crave debatendo é foda. Então vamos ver só a reação do resenha, né? A verdade sobre o debate de um vascaíno versus flamenguistas, né? Caralho. Um bagulho. O Dr. Alex. Qual é o nome dele? Dr. Alex. Alex que é isso? Alex Alves, Alex Alves. Ele fala que o sexo anal ele causa problema no coração. Causa mesmo. Falou não. Mentira. Falou. E Eu acho depois. que o sexo anal do cravo causa problema no cérebro. Eita porra. Quando a Tangerina comeu o cravo. Porra, mano, olha esse debate aí, cara. O cravo acho que o Vasco é o maior do mundo, Sérgio. Não tem como. Pô, mano, O Crave tem 22 mano, anos. vou te falar, flamenguista já tem uma dificuldade cognitiva, a gente sabe disso. Ali, poucos ali desse debate ali, tem, porra, sei lá, consegue ir na mesa debater e tal, entendeu? E o Crave, cara, tá dando, porra, mano, ficou muito nervoso, perdeu um pouco a linha, a gente tá vendo aqui um pouco, o que vocês acharam? Dá um papo aí, ô Sérgio. Pô, mano, quando tava ele e o Rock, tava maneiro, mas depois... Não, o Rock é inteligente, o Rock é inteligente. Né, dava pra assistir. O Rock debateu bem ali, apresentou alguns fatos e tal. Eu até tava achando interessante, tava ali ouvindo. Mas depois começou a ir pra avacalhação, né, mano? A galera boba ali do Flamengo rindo. Aquilo ali realmente retrata-se do Flamengo. Tem 30 ali? Ah lá, 29 não sabe nada. Nada. 30 não, pode. 15? Caralho. É 15 ou é 30? 2, 3, 4. Eu acho que o vídeo é 30. 7, 8, 9. Caralho, 30 aqui, Sérgio? Então, rapaziada, fizeram uma grande deles, mas não teve muitas das coisas passadas. Então, beleza. Porra, aqui ter... Não, que isso, cara? Aqui ter 30 é sacanagem, né, mano? Caralho, onde é que ele achou 30 aqui, viado? Vai. Tá bêbado, mano. Inclusive, Pô, falaram que o Crave fica puto aqui. bom pelo contexto da época. por gentil- Hoje, o maior título da história. Não, Crave nada que você fez uma pergunta pra responder. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vamos não, lá. Tu já fez, eu não posso responder. Não, Crave, não, Crave. Eita porra. Crave, por favor, traga coisas que sejam confirmadas. Por que você está trazendo fatos? Vai falar sobre o torneio Rivadavia. O Rivadavia não é reconhecido na FIFA. Eu quero que seja algo reconhecido, o Crave. Quero que a FIFA se foda. Não, a FIFA não manda em porra nenhuma. Isso aqui é futebol. Tu tá excluindo os termos de quem... Então vai embora, mano. Então vai. Você não consegue manter o que você tá falando, irmão. Você tá numa base argumentativa, eu tô em outra. Eu não tô nem aí pra FIFA. Não, desculpa. Eu não tô nem pra FIFA. Você tá falando de 53, que a FIFA reconheceu sim. Não reconhece. O I-53... Não reconhece, A FIFA não só reconheceu, como a FIFA deu autorização. Desculpa, a FIFA na boa. Em 1953, Você não a passa FIFA desequilibrado. deu autorização do Vasco. Pronto. E você não passa... Autorização de quê, mano?
Atualização de quê, né? seu argumento. Ô, Crave, Falou pra Maga. caralho, mas não falou porra nenhuma. Os moleque tirou onda pra caralho. Aqui vem na minha frente e vai embora. Tirou onda pra caralho, aqui peidou. É isso. Que isso, calma aí, Crave. Um dele, né? nome dele. Ah, tá. Não, porque, tipo assim, qual é o jogador do Flamengo que tu mais odeia? Pergunta é essa, né? Mano? Que já passou pelo Flamengo? Puta merda, e por que essa pergunta? Cara? Eu só quero te perguntar, né? É um debate, estamos trocando um papo. Difícil. José Roberto Wright. Acho que... Pô, mano, fala sério. Não, fala maior sério. ídolo. Maior ídolo de vocês, meu amor. Esse cara, olha só. Maior ídolo dos Pô, caras. mano, tu Que quer esse? Ficou apelar, puto, mano. Bruno Henrique, vai. Bruno Henrique? Acho que sim, não sei. Bruno Henrique, ele é maior do que o teu time. Não é. O Gabigol é maior do que o teu time. O Arrascaeta é maior do que o teu time. é. Não só o meu time é maior do que o teu. Não é. Como o meu elenco todo de 2019 é maior do que o teu time. Não é. O Márcio Araújo é maior do que o Eita teu time. porra. Pra tu ver a relevância do teu time. E outra, Ah, mas isso aí é irrelevante, né? Esse argumento aqui, cara. É óbvio que o Gabigol não é maior que o Vasco. O Gabigol pode ter 15 Copa do Mundo que ele não vai ser maior que o Vasco, mano. O cara falou que a camisa é pequena e depois falou, é do tamanho do meu pau. Ué. o pequeno é maior do que teu time. Rapaz. Nós nunca caiu. Só o teu time tem 5 rebaixamentos, pai. Tá 4. 4 dúzias. ligado? Já tá, acho que tá no Guinness Book, não tá não, Vasco? Tá no Guinness Book? Aí, então, mais um título pra vocês aí. Tá no Guinness Book como o time que mais caiu na história do futebol, mas foda-se. O bagulho é o seguinte, pai. Com todo respeito, sabe qual é o tesão que o teu time tem pela Série B? Ninguém diz nada, né? Tipo, o Flamengo é maior que o Vasco, porque o Flamengo tem títulos, né? Aí o Crave, não, mas o Vasco tem títulos de 53, a FIFA. Cara, eu queria entender porque que ele ficou puto com esse cara aqui, mano. Qual é a parte que esse cara chega aqui na mesa? Ó, aqui. Mas outro ponto. Falando. Mandando vocês calar a boca. Bom, Crave, eu tava esperando um nível melhor aqui, de verdade. Eu não perguntei. Não, mas eu tô falando. Eita porra. Que isso, viado? Cara, a cara desse maluco. Caralho, Crave, que isso, mano? Bom, Crave, eu tava esperando um nível melhor aqui, de verdade. Eu não perguntei. Não, mas eu tô falando. É. Sério mesmo, eu esperei que você fosse melhor do que você tá apresentando aqui. Por quê? Primeiro ponto, tava que só grita, cara. Só grita. Até agora, quando você... Eu tô revidando o grito que fazem de mim. mas eu acho que... Inclusive, estão reclamando que eu estou falando baixo Não, demais. não. Vou falar. Vamos lá. Você tá trazendo alguns pontos aqui, você falando que sobre a torcida do Vasco ter feito grandes feitos, ter feitos maiores do que a do Flamengo. E de verdade, cara, eu não consigo você trazer um fato que seja algo contínuo. A Constituição de São Januário, sim. Não concordo. Sim, não, pô, mas é o meu ponto de vista. Tá, pode É o meu ponto. Eu posso concluir aqui esse tema aqui, por gentileza? Porque eu tô esperando há maior tempão aqui, Eu não deixou vou todo responder, mundo. Mas beleza, vai. Vamos lá. Você fala sobre a Constituição de São Januário. E a tua própria torcida foi lá depedrar São Januário. É forte. A tua torcida a mesma torcida que construiu São Januário foi depedrar São Januário após o 6-1. Tá, mas Isso é verdade. Isso é verdade. o que de mudança teve o São Januário nesse jogo? Tipo assim, O que de mudança teve? tipo assim, a tua que própria quebradão torcida. teve Não, lá, você tá real? falando sobre os grandes feitos da sua torcida, correto? Os grandes feitos da sua torcida. Quando o Flamengo ganha de 1-0 lá em 2017, o que vocês fizeram no estádio? no estádio não, a gente meteu porra. No em estádio. todo mundo. Não, no estádio. Vocês fizeram o que no estádio? Quebramos o estádio? Vocês não que quebraram o tava estádio? quebrado lá? Vocês não quebraram as Jogou vidraças dos bomba pra camarotes? dentro do campo. Você acha que isso não é um grande feito da sua torcida? Eita Quebraram a porra. vidraça do camarote porque a polícia tava dando tiro na torcida. Então você a torcida... defende isso? Não, a Então você polícia defende deu isso? tiro na nossa torcida. Então você defende Não, isso? olha, o quê? Você E a polícia tava dando tiro por quê, Crave? Por que a polícia tava dando tiro? Do nada. Do nada a polícia olhou assim e falou: caralho, meu irmão, vou dar tiro no torcedor do Vasco. Porra, pelo amor de Deus, né, Crave? Vai tomar no cu, cara. defende seu quê? time. O grande A feito polícia deu tiro porque vocês estavam jogando pedra na porra da vidraça, cara. da sua torcida quebrar estádio? Não, Crave, quebrou. Crave, A torcida desculpa, fugiu pros desculpa, camarotes. Desculpa, de Fugiu, verdade, tá? de Tava verdade. tomando tiro da Crave, polícia e Crave, fugiu pros Crave. camarotes. Não, sem gritar comigo, que eu não tô gritando contigo. Beleza, mas a torcida Sem gritar. fugiu. Vamos A falar torcida baixo eu e fugiu. você, que eu tô falando A baixo torcida contigo. fugiu pulando Olha os só, camarotes. de verdade. Porque a polícia tava dando Vamos tiro. manter um debate que tenha uma coerência. Ok. Porque a tua pergunta, Mas eu- os grandes feitos da torcida do Vasco são... Os feitos da torcida do Vasco são mais que o do Flamengo. Sim. Só que são subjetivos. Você tá falando que construir um estádio é um grande feito. Você falou sobre o Vasco ter alcançado... Você falou que o Vasco alcançou 180 mil sócios em um dia, correto? Acho que foi uma semana. Uma semana. Sabe quantas mil petições o Flamengo assinou na ONU em uma semana? Colocando até no maraca essa porra, eu Você- vi isso Não, aí. Calma aí, eu não tô perguntando onde foi Colocaram o colocado. CPF da minha mãe lá, cara. Minha mãe deve ver mentira. futebol. Crave, mentira. Crave, é mentira. Esse CPF da minha Cara, olha o jeito que a cabeça dele fica. Olha essa porra.
Quando bate a luz na cabeça dele, parece que a cabeça dele é afundada, mano. Porra é essa, cara? Olha isso. Perceberam isso, mano? Tipo assim, a cabeça dele não é que ela é afundada, tá? Ela continua aqui, mas quando bate a luz, parece que... Caralho, mano. Olha CPF da isso. minha mãe lá, cara. Minha mãe deve ver futebol. Crave, mentira. Crave, é mentira. Caralho, mano. Que porra é essa, CPF da minha mãe cara? lá. Crave. A minha irmã colocou. Crave, Tu quer que eu ligue pra crave, ela? É mentira. Não. Crave, O que é que é mentira. mentira? Crave. Cara, eu não tô entendendo. O que é mentira, mano? Colocaram o CPF da minha mãe lá, cara. Minha mãe deve ver essa porra. Eu vi isso aí. Calma aí. Eu não tô perguntando onde foi Colocaram o colocado. CPF da minha mãe lá, cara. Minha mãe deve ver mentira. futebol. Crave, mentira. Crave, é mentira. Esse CPF da minha mãe lá. Crave. A minha irmã colocou. Crave, Tu quer que eu ligue pra crave, ela? É mentira. Não. Crave, O é que que é mentira. mentira? Crave, O que é que é mentira? mentira. O que que é mentira? É mentira. O que que é mentira? É mentira o que você tá falando agora, é Não, mentira. não é. É mentira. Não é. É mentira. Foi coisa da minha O quê? O que é mentira, cara? vida, tu vai falar que é mentira? Crave. Eu falei que a minha mãe tá lá, o CPF, porra. Isso tem tela no Maraca. Faça petição na ONU. Tem tela no Maraca, mano. Finalizando aqui, depois de toda a base argumentativa que eu tive concluindo, o Vasco é maior do que o Flamengo. Bom, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar porque eu acho que, Cara, o Crave é muito lixo, cara. mais uma vez, eu repito que eu esperava mais de você. Até porque essa informação... Não, vai pro debate, essa afirmativa, eu tô nem aí pro que tu essa acha, afirmativa tua totalmente infundada. Baseada em quê? Baseado em toda a história do futebol. Não, dados. Década de 20 o Vasco foi maior, 30 foi maior, 40 foi maior, 50 foi maior, Ah. 60 Ah, caralho! Fraquejou, viado. o Flamengo começa, mas acho que dá uma disputa aí. O século do Vasco foi mal, o Cetra foi mal. 70 Flamengo, 80 Flamengo, 90 Vasco, 2000 pra 2010 Flamengo, 2010 pra 20 Flamengo. O Vasco foi maior a Então, história se você... inteira. Cara, então assim, na cabeça dele, 20, 30, 40 e 50, ou seja, 4 décadas. O Vasco foi maior. Aí 60 o Flamengo começa. Mas ainda dá Vasco. Então são 5 pro Vasco. Aí Flamengo, 70, 80. 90 ele fala que é Vasco. Beleza, vamos colocar. Aí, anos 2000, 10 e 20. Porque o Vasco não vai acordar nesse tempo, né? Falta 5 anos pra acabar a década aqui. O Vasco não vai acordar. Então vai ficar 5 a 5, né? 5 décadas pra um, 5 pra outro. Então, e dessas 5, 4 é quando, caralho, o Pelé nem era nascido, mano. Anos 20 o Pelé não era nascido. Caralho, o Pelé não era nascido, mano. Pera aí. Caralho, o Pelé não era nascido, mano. Das 5 décadas do Vasco, 2 o Pelé nem nascido era. E ele tá se gabando. Nem profissional o futebol era ainda, mano. Olha isso, cara. Você refutou o seu argumento, O irmão. Vasco foi maior a história inteira, você tá maluco? refutou. Eu falei mais Você Vasco que Flamengo. O Vasco você foi muito refutou, mais tempo maior que o Você Vasco. refutou. Vamos falar de títulos, então? Sim. Sim. Quem tem mais Não, títulos fudeu. Cara, eu falar de título, fudeu, Crave. Caralho. na história? Vasco. É, baseado em É quê? baseado que a gente tem que analisar o futebol pelo contexto da época. Ah, por gentil- Hoje, o maior título da história. Não, crave nada que você fez uma pergunta pra responder. Deixa eu te Crave fazer o uma pergunta caralho. aqui, vamos lá. Hoje, Vasco. É, baseado em É quê? baseado que a gente tem que analisar o futebol pelo contexto da época. Ah, por gentil- Hoje, o maior título da história. Não, crave nada. Cara, isso é fato, tá? Beleza, a gente analisa o futebol pelo contexto da época. Mas qual é o título do Vasco relevante, assim? Mais do que é relevante uma Libertadores hoje em dia. Tá ligado? Um Mundial de Clubes. Ou, tipo assim, o Mundial de Clubes é muito relevante hoje em dia pra um time brasileiro, né? Ainda mais esse Super Mundial, né, que tem agora e tal. Qual seria o título do Vasco que iguala, assim, essa importância? O maior título do Vasco é a Libertadores, né? Que o Flamengo tem 3. 2 sendo atualmente, né? Nos últimos, sei lá, 10 anos aí. Você fez uma pergunta pra responder. Deixa eu te Crave fazer o uma pergunta caralho. aqui, vamos Não, lá. tu já fez, eu não posso responder. Crave. Por favor, traga coisas que sejam confirmados. Opa, Por que peraí você que tá esse trazendo cara fatos pra falar esse cara sobre apareceu o no torneio comecinho aqui, Rivadavia? O Rivadavia falou que é o tema que foi... mas tá bem. Antes... Bom, Não sei se é medo ou respeito, né? Já colocaram o cara. Não sei se é medo ou respeito. Teve no debate passado, e o Vasco tem uns... Inclusive, como eu falei no vídeo, gosto de você debatendo. Futebol é isso, cara. Eu vou amassar você no debate. Esse é o Rock do o Crave Flamengo? falou que ele era Ah, é melhor o do que eu no Rock. debate, que ele poderia vir aqui bater de frente comigo. Eu tô aqui, esperando ele. E quero entender se hoje o debate vai ser sobre futebol ou sobre partido político, porque o Vasco hoje tem que falar mais de política do que de futebol. Eita Ou porra. melhor, falar mais das coisas que fez antigamente. Essa loirinha É fica medo com ou respeito. Eu repositor. gosto de você debatendo. Caralho.
Será que ela senta na mesa, mano? Pra falar com o Cravo, pra debater? Será que ela é arma secreta, mano? Caralho, esse Rock conversa pra caralho, hein, mano? O cara loira não aparece. Ah, não, apareceu aqui, ó. Não mudar nenhum dos 30. Não. Do meu lado eu tenho dados. Do teu lado você tem o teu achismo. Não. Caralho! Que isso, viado? Essa é a diferença. Não. Segundo, a gente vai Sobre o falar maior sobre... nunca vai ser dado. O tópico sempre vai dessa ser- discussão é o maior passado. Caralho! Cara, Foi, no né? passado. Foi, né? Caralho. Também, a gente tem um Vavá. Foi até batido, mas Tá, vamos lá, vamos ver essa eu parte sou aqui particular, também. em Leme total. Vamos, Crave, senta aqui. Então, o primeiro ponto, eu queria te parabenizar por estar aqui, né? Para poder tentar vingar a tua torcida, né? Instituição. A tua torcida. Instituição. E eu espero que você consiga Vingar de representar bem. Aparentemente você está bem nervoso, né? Eu estava vendo você ali fora, ali, você estava tremendo bastante a perna direita, e isso aí mostra nervosismo. Caralho, que né? isso, Então, mano? Isso é até um pouco Que isso? de ansiedade também. Que oponente é esse, perna mano? direita, e aparentemente você está bem nervoso, né? Eu estava vendo você ali fora, ali, você estava tremendo bastante a perna direita, e isso aí mostra nervosismo, né? Então isso é até um pouco de ansiedade também. Mas fica tranquilo, vamos falar sobre o tema, que é o que você queria falar. Você falou que é o tema que foi debatido, eu trouxe o Zico, né? Até me esqueci de alguns outros, mas esse período foi bom para eu poder até reforçar a minha memória, né? E aí eu queria saber de você, você falou que os ídolos do Vasco são mais importantes que o do Flamengo. São maiores. São maiores, tá? Quais ídolos do Vasco? Então, dos 5 que você citou, eu consigo achar que eu sinto uns 20 do Vasco maiores que ele. Mas vamos lá. Tá, por Ademir de gentileza. Menezes, com certeza, eu acho bem maior. Ok. Roberto Dinamite tá no mesmo nível, mas é maior do que a maioria lá também. A gente tem um Vavá, a gente tem um Bellini, a gente pode falar de um Danilo Alvim, o próprio Edmundo é muito grande, o Romário, não tem como faltar. Então, na hora que a gente fala de ídolos do Vasco, é uma coisa que a gente pode citar o dia todo. No questão Só vou de pedir pra você falar maior... um pouquinho mais devagar para eu entender o que você está falando. Isso No aí, questão mais de mais um ídolos nervosismo. no maior, eu acho que é a maior disparidade que a gente tem hoje entre Vasco e Flamengo em questão de ídolos. Tá, baseado em quê? Dos ídolos que eu acabei de citar. Tá, mas aí, Crave, caralho. Os ídolos do Vasco são melhores porque eu tô citando eles, né? O Gabigol tem 2 Libertadores. Mas baseado em quê? Bom, vamos lá. Quando a gente Acho que fala, quem por tem que exemplo... defender a tese é você, não sou eu. Tô para confrontar a tua tese. Por exemplo, no caso passado, eu até acho que erroneamente citaram, por exemplo, o Pelé, que é um grande vascaíno. Quando a gente fala de Pelé, a gente lembra de Copa do Mundo, por exemplo, que ele tem uma Ah, não é possível. Ele vai usar o Pelé como ídolo, mano? simbologia não só para o Santos, não só para o futebol, mas pelo mundo inteiro e por Copa do Mundo, que ele tornou o Brasil quem é. Quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente pensa no jogador, por exemplo, que mais fez gol em Copa do Mundo. Quem foi? Ronaldo Fenômeno. Sim, exatamente. Não, foi o Close. É o Close. É o Close. Atualiza essa estatística aí. Foi o Ronaldo Fenômeno. Mas em uma só Copa, quem foi? Não me recordo. Foi Ademir de Menezes? Perdão, Ademir de Menezes, isso aí, Com é certeza. verdade, Quando a verdade. gente pensa em jogadores, os únicos jogadores que fizeram 2 gols em finais de Copa do Mundo, quem a gente pensa? Romário? Messi. A gente pensa no Vavá. Vavá, verdade, Vavá, verdade. que também verdade. fez uma dupla de ataque com o Pelé. Verdade. E nessa época o Brasil hoje a gente fala numa potência que é o Brasil que foi construída, mas não era. E o Brasil foi construindo, e muito do que o Brasil foi construindo foi pelo próprio Vasco, porque o início daquela grande construção do Brasil foi no que eu considero o melhor time da história do Brasil, que foi o Expresso da Vitória. Expresso da Vitória que teve Que grande eu destaque, considero sim, o sim, melhor time da história claro. do Brasil. E é o que eu falei, tanto na live que você viu eu Não reagindo. vi, só vi só os 15 minutos. os 15 Tudo bem, minutos, tudo bem. Que porque você era viu muita reagindo, merda. que é o que eu vou falar. Tem muitas coisas que são opiniões pessoais. Perfeito. Que são opiniões pessoais. Eu acho que tem coisas que a gente pode debater tá Pois é, cara, ele não viu esses jogos, mano. Porra, isso que é foda de futebol, né, cara? Vai tomar no cu, mano. Tá surgindo aí uma galerinha cult do futebol. Coloca, tipo, jogadores como o Messi. Ah, não, o Messi é um bosta. Bom é o Dixon Grayson. Que jogou na Inglaterra nos anos 10. Jogou de 1902 até 1910. Mano, não tem um registro desse cara jogando, mano. Só tem agora... Tipo assim, os caras pegam... Aí você pergunta, pô, mas por que o Dixon Grayson, que jogou em 1902, é melhor que o Messi, tá ligado? Ah, não, eu nunca vi uma partida dele porque não tem registro da partida, mas tem vários jornais que relatam ele jogando e falam que ele era muito bom. Tipo, mano, vai tomar no cu, né, cara? Pô, vai se fuder, cara. Cara, os melhores jogadores da história são os de hoje em dia, mano. A verdade é essa, cara. A triste realidade é essa aí, mano. O Neymar humilha o Pelé, mano. O Neymar é melhor que o Pelé, cara. Todo mundo sabe disso, cara. Por que as pessoas fingem que isso não é verdade, né, mano?
consenso. Mas Ok. em ídolos eu acho bem difícil. Não é difícil. Aí você falou, deixei você falar sobre os seus. O tempo foi bom para eu poder pesquisar e lembrar um pouco alguns ídolos também que eu tinha esquecido naquele debate. Até porque eu acho que a rapaziada não exigiu tanto que eu puxasse tantas coisas do Tem que ficar fingindo, né? Tipo, porra, gente, o Pelé é muito melhor que o Neymar. Mano, não é, mano. O Neymar é melhor que o Pelé, cara. O Neymar é melhor que o Pelé, cara. Foi mal, mano. Em tudo, assim, cara. Em tudo. O Pelé é melhor que o Neymar fisicamente, né? O Pelé era uma pantera negra, né? Um leão negro. Um urso negro. Era qualquer animal grande negro, né? O Neymar é meio franzino, assim e tal. Bota o Neymar da época do Barcelona aí. É melhor que o Pelé, cara. Neymar 2015, 2017. Porra, vai falar que isso aqui não é melhor. Não, na moral. De verdade, assim. De verdade, verdadeiro, mano. Vai me falar que esse Neymar aqui não é melhor que o Pelé. Sabina, ela facilidade está toda, você sempre desenvolvação, super discreto, esse cara é completo, mano. Olha que samba, você tava na Virgínia, she is a pretty green, like a cedar model size girl. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Que porra é essa, mano? Que isso, viado? Vai ficar fingindo, mano, que, pô, esses caras antigos aí são melhores. Pô, não são, mano. Foi mal, cara. do fundo do baú. Então você falou sobre Vavá, sobre Ademir Menezes, e eu também vou trazer Zizinho. Você sabe quem foi Zizinho? Zizinho foi na década Zizinho de foi o ídolo do 60, Pelé. não foi? Não. Zizinho era o principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 50 também. Na Copa do Mundo de 54, na qual o Flamengo era a base da seleção brasileira em 54, porque o Flamengo tinha ganhado o segundo tricampeonato. Depois da década de 40, emplaca o segundo tricampeonato na década de 50. Nesse momento, o Flamengo e Vasco eram os maiores times da América do Sul. Não sei se você vai concordar comigo, não sei se você estudou essa parte. Não acho que sejam. Não, Flamengo e Vasco eram. A Vasco e diferença, Corinthians. Flamengo e Vasco. A diferença era que o Vasco, com muito mérito, teve o Expresso da Vitória, que conquistou o torneio de 48, né? Se eu não me recordo o nome do torneio, e o Flamengo vinha ganhando estaduais ali com o Zizinho, com o Evaristo de Macedo, com o Jaime de Almeida, entre outros. Então, quando você está falando que os ídolos do Vasco são muito maiores do que os ídolos do Flamengo, eu posso concordar com o Romário, porque o Romário é um ídolo que nós dividimos. Tá, O Romário, não, deixa eu só concluir. O Romário é um ídolo que nós dividimos e que ele é muito mais Evaristo bem quisto na Macedo, que torcida é do ídolo no Barcelona e Real Madrid, tá? Flamengo que no seu do Vasco. E você sabe por quê? Sim. Então, eu acho que quando você trata o Romário como ídolo do Vasco, sim, você está querendo se apropriar de algo. É igual a mulher que tem que está ficando com um homem casado e quer falar para todo mundo que ele é marido dela. Começou, né? Começou essa porra, cara. O Romário, não, porque graças a Deus eu sou tranquilo, eu sou da igreja. Outra igreja? É. Então, Talvez a mulher não seja, né? Às vezes, às vezes tu nem sabe o que tá acontecendo. mas Que isso, cara? Ele tá imputando que a mulher do cara tá traindo ele? Que porra é essa? o Romário, Cara, esse moleque é muito babaca, mano. Cara, eu vou falar a real, tá? Uma coisa que não vão falar pra vocês. O Crave mereceu apanhar, tá? E merecia apanhar mais. Olha isso, cara. Ele tá tentando dar uma imputada leve, né? Ele quer imputar que a mulher do cara tá traindo ele, mano. não, porque graças a Deus eu sou tranquilo, eu sou da igreja. Outra igreja? Então, Talvez a mulher não amém. seja, né? Às vezes, às vezes tu nem sabe o que tá acontecendo. Mas é mais ou menos isso. Quando você, como torcedor do Vasco, vem aqui querer falar do Romário, você tá falando isso. Então, troca, isso aí. Eu achei um absurdo isso. Cara, de fato, quando esse rock aparece, o debate melhora a qualidade dele, né? Que aí ele aparece com fatos na cara do Crave e o Crave não tem o que dizer, né? Porque o Crave não viu nenhuma das partidas que ele alega, né? Que é as partidas dos anos 20, 30. Porra, nenhuma. Não conseguiu ganhar o torneio início. O cara que o Vasco ganhava. Você falou que o Vasco o Vasco era campeão nacional, que ganhou o Carioca, que levou ele, eu não entendi. Sim, porque eu posso explicar. Pode, claro. por favor. Isso é uma explicação, porque na época o Brasil era imperial, você mesmo citou no último vídeo, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O campeonato mais... Falando de qual década, por gentileza? Só para me situar 40, aqui historicamente. década de 40, Década de no 40 caso. já tinha mais de 50 anos, quase 50 anos do fim do Império. O Brasil tinha cidades imperiais, sim. sim. Claro que tinha. Eu falei que era cidade imperial. Falou que o Brasil era imperial, né? O Brasil tinha isso, e na época o Carioca era o campeonato mais popular e mais representado do país, até por ser a capital. Era o campeonato mais difícil, até pela quantidade de times fortes, como São Cristóvão, que muitos não lembram, que competiam. Na verdade, eram dois campeonatos, né? Vamos ver, ó, que todos os campeonato carioca. Pô, vamos ver isso aqui? Pô, o Crave encheu a boca pra falar que o
Eita, o Flamengo tem mais título que o Vasco, hein? O Flamengo tem mais título que o Vasco. Hã? Não, que isso? Que isso? Olha isso! O Flamengo tem 2 títulos nos anos 10. O Vasco não tem nenhum. Não, vamos ter que atualizar essa porra aqui, peraí. Maior por década. Até anos 60. Vamos lá. 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos lá. O maior do 00, Fluminense. Tem 4 títulos no começo ali do século. Beleza. Nenhum dos dois. 10, Flamengo. 20, o Flamengo ganhou 1, 2, 3, 4. O Vasco ganhou 1, 2, 3. Flamengo também. 30, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 1. Vasco também. 40, vamos ver, 40. Vasco ganhou 3. Boa. Flamengo ganhou 3 também. Empate. Empate. 50. Porra, peraí, mas tem que ver. Caralho, tem que ver isso aí, tá? Porque o Flamengo ganhou 3 seguidos. O Vasco não ganhou seguido. Eu acho que é Flamengo. Foi um tri, viado. E 50 o Flamengo ganhou seguido também. Flamengo também, cara. 60 o Vasco não ganhou nenhum. 60 o Flamengo ganhou 2. Cara, tem coisa errada nessa matemática do crave aí, mano. Na minha pesquisa rápida aqui, o Flamengo foi melhor, hein, mano. Consideravelmente melhor, mano. Sim, o Campeonato da mas- Guanabara e o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Mas foi Depois eles unificado. fizeram a fusão. Exatamente, foi justamente nessa década a fusão foi feita. Uhum. Então, eu tenho que citar isso, porque a fusão foi feita nessa época, Exato. com uma profissionalização, inclusive depois veio também. É o que eu te falei, eu gosto de debate. Olha Você- isso, cara. Tá falando que a profissionalização veio nos anos 40, seu animal. Tu tava falando que o Vasco era o melhor time nos anos 10, como se isso contasse alguma coisa, cara. Anos 10, 20. Caralho, antes do futebol ser profissional, mano. Caralho, cara. Cara, não vou ver isso aqui tudo não, tá? Vamos ver logo os comentários do resenha, né? 10, 11, 12, 13, 14, são 15. 15, então. 14 bobão e um que sabe, que é o Rock. O restante ele só tá ali pra rir mesmo, igual o cara falou. Isso aí é o retrato do Flamengo. O Flamengo não sabe nada, não estuda, vai na boiada, é influenciado pra torcer pra um time que não sabe nem a história dele, não sabe nem por que tá onde tá hoje, através dessa safadeza maracutaia. Mas o Crave, ele exagera, pô. O Crave, ele pega um torneio que o Vasco ganhou, ele põe lá no ápice, como se fosse a maior conquista do mundo. Ele tava falando aqui que aquele torneio lá do que o Expresso da Vitória ganhou foi o maior mundial já realizado. Pô, ele é maluco? Tipo assim, onde ele tira... Acho que tem que enquadrar melhor a minha aí, Lucas. Aí, dá uma aproximada. Aí, tá bom. Agora sim. Ah, o mundial da Tá história. bala. Porra, Crave. Não, você tirou, meu irmão. Você puxa um torneio que você ganha lá em 48. Como é que é o maior do mundo? Porra, a primeira Copa do Mundo foi a maior? A primeira Copa do Mundo acho que foi em 1930 que o Uruguai ganhou. Ninguém nem lembra, porra. Acho que foi isso mesmo, 1930. Primeira Champions League, a gente nem sabe quando foi. Primeira Libertadores, a gente nem sabe. Não é porque foi o primeiro que foi o maior, não, pô. Pelo amor de Deus, aí você vai usar isso como argumento? Verdade. Não é à toa que nunca reconheceram isso como Libertadores. Verdade. Se fosse reconhecido, o Vasco teria 2 e o Vasco não tem. Nossa. Então, cara, abaixa um pouco a tua onda aí, irmão. Tu torce pro menor time do Rio de Janeiro, pô. Tá, tem que dar sorte que Bangu e América não estão investindo. Se não passava vocês, fala, Norte. Cara, olhar aqui é isso que você falou. O reflexo da torcida do Flamengo é isso aqui. Qualquer pessoa ali que não estuda Flamengo sabe que o Flamengo tem mais coisas do que o Vasco. Sim. O Clávio, pra falar de Vasco, ele não consegue falar de atualidade. Atual, Clávio, o que o Vasco tem? Nada. Nada. Dívida, rato. Hoje, o Vasco tem mais Série B do que Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco é considerado a segunda divisão do Campeonato Sul-Americano, pô. Sim. Ele é um baixo escalão do Campeonato Sul-Americano. O Vasco, quando vai jogar a Sul-Americana, que é a segunda divisão da Libertadores, né? Aí vai jogar a Sul-Americana, o Vasco tá no pote Tinha 2. errado, papai. Tinha Pode errado. ser. Pote 2, cara. Olha só.
No pote 2, que é aquele time sem expressões, né? Que vai jogar. Hoje o Vasco é considerado, na América Latina, um time sem expressão. O Vasco é menor que o Lanús na América Latina. É isso. É isso. É isso, irmão. Olha só. Aí vem aqui, tira 15 flamenguistas de casa, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, para debater com um cara desse. Aí ele veio aqui e falou que eu escangalhei o Norte. Irmão, você era visitante, eu deixei de falar pra caralho. E não vale a pena debater com você não viu nada, você é bebel, cara. O Cláudio é bebel, porra. Quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, o Cláudio tinha 9 anos. Caralho. Ele nem lembra. Ele nem lembra, pô. Grêmio e Botafogo hoje? Cara, Ele nem Botafogo acho lembra que perde. do campeonato, pô. Ele nem lembra Cara, vai do ficar campeonato. empatado essa porra, mano. 1-1. Eu tenho pena desses flamenguistas que perderam tempo com o Clave nesse debate. Deixa eu falar um bagulho. Eu tenho pena. pô. Vou falar uma parada. O Crave, ele precisa entender uma coisa. O Sérgio tava comentando isso aqui agora. Quando você não tem mais argumentos... Cara, olha só, história não é só o passado, não. A gente vive a história também, cara. A gente fala de história como se fosse, porra, década de 20, de 30. Mano, a história, 2010 é história também, É cara. atual, tem que ser 2000 atual. é história, isso é história, mano. Isso é história. E outra coisa, a história antigamente, ela tinha... tinha mais dificuldade de ser contada, porque pra você, pô, tinha um período... Não tinha a modernidade que tem hoje. Pra relatar uma história, demorava até ela ser exportada pra muitas pessoas. Hoje não, cara. Hoje a história tá aí e ela é exportada com uma facilidade pela internet. Então, assim, o Vascaíno hoje, ele precisa se agarrar na história pra não deixar o Vasco morrer. Porque, cara, o cenário recente é isso, é humilhação, gente. É humilhação. Eu posso... É humilhação e outra coisa, não. Vou deixar você A concluir. história tá mais Outra fácil coisa, de ser compartilhada você, na O internet. Vascaíno, cara, ele precisa realmente, olha só. O Vascaíno que tá aqui me ouvindo, realmente, cara, procura, desde a criação do Vasco, procura quem foi quem... Estuda tudo. Estuda quem criou o Vasco, qual foi o primeiro jogador que pisou no Vasco, porque só assim vocês ganham algum debate de história. Porque realmente você não tem mais o que falar, cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. O Vasco hoje, do G12, é o clube mais atrasado. Você bota coisa e vai falar, foda-se, já falei isso aqui várias vezes. Minha maldição acabou ano passado. Enquanto a maldição de você não acabar, é vocês que vão estar na mira, pô. E acabou, é isso. Tem que falar, vai vir quais. Igual o amigo lá falou, teve um amigo aí no Twitter botou que o Botafogo foi rebaixado 2 vezes na última colocação. Beleza. Foi, o Botafogo foi rebaixado 2 vezes na última colocação. Mas a gente nunca ficou em 10º na Série B, pô. Caralho. A gente nunca parou em 10º numa Série B e jogou 2 anos numa Série B. O Botafogo, todas as vezes que subiu, o Botafogo subiu uma vez só de vice-campeão, porque era o Palmeiras. As outras vezes que o Botafogo subiu como campeão. E campeão adiantado. O Vasco acho que só subiu como campeão uma vez, se eu não tiver enganado. Das 4 vezes, se eu não tiver enganado. Então assim, cara, o cenário recente do Vasco é humilhante. O cenário recente do Vasco é humilhante. Vocês têm que se apegar à história. O Crave tem que se apegar à história mesmo. Pra tentar... O Crave é um cara que tá ali na trincheira, lutando pelo Vasco. Porque nem o torcedor... Ele é um cara que se expõe. Ele até falou que tá perdendo o cabelo por causa disso. Ele mesmo falou ali. Porque ele é um torcedor mesmo apaixonado. Ele não tá mais nessa trincheira não, cara. Ele já não tem mais essa... Ele só quer viver a vida dele em paz, pô. Isso é verdade. Entendeu? Acabou. Essa é a realidade. Fala, mano. Vai, Norton, vai, Hoje fala é dia aí, da Paulo. consciência negra. Então hoje, Como é que é? Não, peraí, o quê? irmão, hoje é dia da consciência negra. Então hoje, segundo os vascaínos, foi eles que criaram o negro, pô. O Vasco criou o negro, segundo eles, pô. Segundo os vascaínos, eles que criaram o negro. O Vasco, segundo os vascaínos, E Vascaíno fala foi isso, eles que viado. criaram o negro, pô. O Vasco criou o negro, segundo eles, pô. Segundo os vascaínos, eles que criaram os negros. Mas eu tenho mais pra te falar aqui, eu acho. Vou dar um recado pro Clave aqui. Claro, Vascaíno fala isso, mano. matou, tá lá embaixo, tá? Clave, o papo é reto, tá? Onde esse gordo tá indo, cara? Fala aqui. Ô, Clave, você vai falar no microfone aí mesmo, DJ? Cara, não deixa o Norton falar, mano. Fala logo, Norton. Clave, o papo aqui é pra você agora. Você tem que falar o que você viu do seu tempo. Quem tem que contar a história do passado são os vascaínos antigos, pô. Porque se você tem que contar a história do Vasco, você tem que trabalhar lá no Museu do Vasco, pô, pra ficar contando a história lá. Na internet isso não cola, irmão. O que você viu do Vasco? Rebaixamento, irmão.
Quando o Vasco ganhou? Quando o Vasco ganhou a porra da Copa do Brasil 2011, você nem gozava, porra. Tu nem gozava, Cláudio. Fazia meinha lá no Espírito Santo, a verdade é essa. Fazia meinha no Espírito Santo e nem gozava, porra. Tu nem lembra, pô, como que foi. Tu tá vendo, sabe o quê? Tu vê vídeo e coloca na tua cabeça que você via o jogo, pô. E nem lembrava, pô. Tu nem lembra de como foi o jogo, pô. Nem lembra. É verdade. Nem lembra. Então, Cláudio, você é um fanfarrão. Fanfarrão. Você nunca viu nada do seu clube. A única coisa que você viu do seu clube foi rebaixamento. E muito, tá? E muito. Seu clube não faz mais parte do clube dos 13 do Campeonato Brasileiro. Não faz. Hoje, o Brasil não é mais G13. O Brasil é G12. O papo tá dado. Caralho, acabou estilo cartão essa porra, né? Cara, assim... É muito triste a situação do Crave, né? Porque é um cara de 22 anos que finge que assistiu um monte de jogos que não viu, né? Cara, assim, de verdade, quantas partidas do Roberto Dinamite o Crave viu? Assim, de verdade, tá ligado? De verdade, mano. Cara, nenhuma, né? Zero. É um cara que sabe o número, sabe a estatística. Ah, não, o Roberto Dinamite tem 300 gols, sabe? Tem 400 assistências, tem 615 jogos. Mas, pô, ele viu algum desses jogos, mano? Porque o número engana, tá? O número engana pra caralho também. Tem mais aqui da discussão dele com esse Rock, né? Que eu tenho. Essa é a grande verdade. Você falou sobre a taça salutares que o Flamengo roubou do Vasco o título de mais querido do Brasil. Sabe que isso também é mais uma falácia. Primeiro ponto, não foi o Jornal dos Esportes que organizou, foi sim a Rádio Nacional. Começa por aí. Sim. Água mineral. Sim, não interessa. A Rádio Nacional organizou essa campanha. É que eu ia citar o Jornal Segundo dos Esportes ponto. Cara, porque o Igor não era vascaíno, né, Zara? Isso aí todo mundo sabia, cara. O Igor é São Paulino. depois. Segundo ponto, a diferença de votos do Flamengo para o Vasco foi de Sabe 71.108 como, mano? votos. Deixa eu falar. Não fizeram só um dia, você Deixa eu sabe. falar. A diretoria do tava Vasco, a diretoria do Vasco tentou burlar o sistema e tentou correr atrás e anular a concorrência. Sim. Por isso que existe Sim. a competição, na verdade. Por isso que existe a narrativa de que o Flamengo roubou esse troféu do Vasco, esse título do Vasco, de o mais querido do Brasil, que foi uma campanha publicitária. Segundo ponto, eu vou te fazer uma pergunta. Você diz que o Flamengo é uma construção midiática de acordo com Ari Barroso, década de 50, 60, 70. Não, Calma que eu vou chegar no Walter Clark ainda. Calma. mas ele vem depois. Eu sei. Por isso eu tô falando de Ari Barroso primeiro. Sim, Vou te fazer uma pergunta. Eita porra. Qual era o maior time do Brasil na década de 60? O maior era o Vasco. O maior era o Santos. É sério. Não, o Se Vasco... você quer debater sério, eu vou debater sério contigo. pra Se mim- você quer fazer graça, eu vou fazer graça Não, contigo. vamos lá, pra mim... Não, eu quero que ele responda sério, por a favor. gente tá falando, o maior time do Brasil, tipo assim, na década, só na Grave, década. Só na qual era década. o maior time do Brasil na década Pra de mim, 60? o Vasco nunca deixou de ser o maior time do Brasil. Grave, você quer debater brincando ou quer debater sério? Se Não. você quiser debater brincando, eu vou Se falar você tá sacanagem falando o contigo. melhor time da década de 60 era o Santos, beleza. Então, por que o Santos não tem a popularidade do Flamengo? Por causa... Eis a pergunta de milhões. O melhor time da década de 60 era o Santos, beleza. Então, por que o Santos não tem a popularidade do Flamengo? Por causa disso. Por causa disso, Caralho, que é esse flamenguista, viado? Que isso, viado? O flamenguista acabou com ele, mano. 60 era o Santos, beleza. Então, por que o Santos não tem a popularidade do Flamengo? Por causa disso. Por causa disso, né? Por causa disso. Por causa disso o quê? Porque teve uma... Grave, o seu Cara, assim, essa coisa do Flamengo ser uma construção midiática não tem o menor sentido, tá ligado? Cara, o Pelé, o maior jogador da história do futebol brasileiro, jogava no Santos. E o Santos não tem a mídia do Flamengo, mano. Por quê, tá ligado? Por que não teria, então? argumento não se sustenta. Sabe por quê? Os 5 maiores times do eixo, Rio e São Paulo, tinham ampla transmissão no Nordeste. Como você diz que o Flamengo teve uma forçação de barra e uma indução do público a gostar do Flamengo. O Flamengo é uma time da ditadura. Cara, o Resenha falou que ia emplacar essa fake news aí e não conseguiu, cara. O povo não tá caindo nessa porra, mano. Eu falei com meu amigo flamenguista uma vez, não, cara, o Flamengo é o time da ditadura, pô, o time oficial da ditadura. Os caras, não, vai tomar no cu, isso tem nada a ver, não sei o que, pá. Pô, essa fake news, o povo não tá caindo nela não, cara. Vamos ter que manipular um pouco essa porra aí. Os 5... Mas eu tô falando porque você tá falando que o Flamengo foi induzido, foi introduzido nas casas dos brasileiros. Sim. Concorda comigo? Sim. Então eu tô ampliando a tua fala. Isso é uma falácia tremenda, Não é. porque você tinha Santos de Pelé, você tinha o próprio Vasco da Gama, que também passava muito no Nordeste, e Norte também, não à toa. O Vasco tem uma boa representatividade no Norte do Brasil. Isso é mas verdade, isso é verdade. Tem muita gente aqui no Norte que torce pro Vasco. Cara, olha a cara dele, mano. Não tem o que ele não tem o que responder, tá ligado? Ele não tem o que responder. Ele comeram o cu dele, cara.
Comeram o cu dele, viado. assim não consegue chegar perto do Flamengo. Eu vim do norte. Eu moro no norte também. Então não tô falando besteira. Cheguei bem lá. Então a tua tese de que o Flamengo foi formado pela mídia, Crave, desculpa, ela é totalmente infundada. E outra, sobre Walter Clark, você tá falando Caralho, ele tá acabando contigo, Crave. Cala a boca, mano. O cara tá falando, cara, é o seguinte, você tá falando que o Flamengo ele foi à força introduzido na casa do brasileiro médio. Do norte, do nordeste, centro-oeste. Isso é falso porque vários times tiveram muita transmissão de jogos nessas regiões. Inclusive o Vasco é muito proeminente no norte. Ele fala, pois é, eu sou do norte, né? Sim, você tá provando o ponto do cara, porra. Então não tô falando besteira. Cheguei bem lá. Então a tua Aí o tese cara fala, não, então o que você tá falando não tem o menor sentido, pô. Do Flamengo ser uma construção midiática. Não, tem sim, pô, tem sim. de que o Flamengo foi formado pela mídia, Crave, desculpa, ela é totalmente infundada. E outra, sobre Walter Clark, você tá falando o quê? Sobre as papeletas amarelas? Vamos falar sobre elas, sabe por quê? Bem, mas sabe por nem quê? citei. Não, mas eu vou falar sobre as papeletas amarelas porque eu acho que é um tema que vocês se apoiam muito. Nem As citei. papeletas amarelas, ela foi só um cara que saiu do Flamengo que falou o que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes aconteceu com o Vasco? Muitas. Muitas. Sim. Então por que você usa Walter Clark como exemplo? Opa! Tá, vamos lá. Quando o Roberto Marinho, por exemplo... Ok. O Roberto Marinho, nada. Vamos de Mário Filho, por exemplo, que ele, depois dessa construção que eu ia citar agora, o Jornal do Esporte, por causa disso, ele compra o Jornal dos Esportes e ele mesmo admite que aquele jornal, que era o mais popular do Brasil na época, tinha uma obrigação, ele mesmo assumir isso. Eu tenho tudo aqui. Se me der internet, eu vou te mostrar tudo, que eu tenho todos os dados. Não, eu quero que você tem que falar pra mim, Não, cara. mas tô Fica falando, tranquilo. mas pediram Se a fonte. tua Eu tenho- fonte eu for de tenho verdade, jornais. as pessoas vão confirmar lá fora. Perfeito, então. Posso Obrigado. falar, né? Pode. Ele mesmo deu essa afirmação que na época tinha o DIP, que era chamado, o DIP Ok. que era chamado, que era uma narrativa que se usavam para, por exemplo, quando o Flamengo era atacado, o time melhor, tinha como uma força-tarefa para proteger o Flamengo nessa época. O Flamengo sempre foi protegido e abraçado dessa forma. Ele foi crescendo dessa forma. Quando veio o radialista, por exemplo, que eu citei aqui, que é o Ori Barroso, que você não tem como negar isso, que era um flamenguista assumido, o Ori Barroso chegou a ser proibido de ir para São Januário e ele subia o telhado de São Januário para fazer a narração da rádio, porque ele precisava ver na época de tanto que ele... E isso é uma coisa que vai entrando na cabeça de uma pessoa e ao primeiro tempo ela entra numa cabeça de uma pessoa. E ao longo de tempo essas narrativas que vão criando viram uma ideia. Então vamos lá. Depois só tem Então isso. tua tese Mas é totalmente calma. baseada em narrativas, não em fatos. Não. Sim, Eu tenho fatos, eu tenho falou dados, narrativa jornais, 3 vezes no tudo teu isso. texto aqui agora. Tudo... Não, narradores, cara. Não, você falou narrativa. Essa narrativa, essa Você falou narrativa, cara. E outra, né? O que exatamente o cara que narra a rádio tem a ver exatamente com a construção do Flamengo, da mídia inteira do Flamengo como um ser protegido, um time protegido, né? Ah, não, tinha esse cara que ele era, que, tipo assim, ele sempre passava pano pro Flamengo. Logo, o Flamengo sempre foi abraçado pela mídia mundial, né? narrativa, essa narrativa. Você falou Eu tô que é uma errado? narrativa? Você que falou. Não, você falou narrativa, cara. Você falou a palavra narrativa, cara. Falou que... Você falou Que agora. loucura. Essa narrativa é construída. Troca. Você que tá falando. Ouve, fala devagar. Como é? Ele até no outro... Beleza. Até no outro, quando ele perde no argumento, ele começa com isso, cara. Mano, já que o Vasco é um time pequeno, os caras vivem num mundo paralelo, onde, tipo, tudo que o Flamengo tem é roubado e tudo que o Vasco tem é porque roubaram deles. Então, não tem... Vou ter que responder. Mas Você pode responder. Mas eu deixei você falar pode tudo, e eu responder. vou ter que falar tudo. Ele pode responder, por gentileza, pessoal? Pode responder, fica à vontade. vamos lá. Você Opa, falou... peraí. O Flamengo ganhou um tricampeonato em cima de isso é um também título conta. institucional. E título Vasco também é maior. Grave, Vasco não se também é maior sustenta. título. Posso Vocês só querem concluir que eu me rapidinho? mate? O Flamengo, nos piores momentos, o Flamengo conquistou títulos. Nos piores momentos. O Flamengo em 2006 vinha de um ano terrível em 2005. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo em 2000 e 99 tinha um time muito inferior ao seu. Em 2001 nem tanto, era um time muito equilibrado. O Flamengo ganhou um tricampeonato em cima de vocês. Em 99 seu time era muito bom. O Flamengo em 2009 sai da zona do rebaixamento e ganha o Campeonato Brasileiro. O Flamengo em 2013 tinha um time que estava se reconstruindo e ganha uma Copa do Brasil. Heroicamente, Grandes eliminando todo o G4 do brasileiro. Grande Copa do Brasil, eu lembro, eu assisti. Então como é que você fala que o Vasco é maior do que o Flamengo, sendo que na adversidade do Flamengo, o Flamengo não foi rebaixado, o Flamengo foi campeão? Caralho! Caralho! Pô, esse aqui não tem o que falar, mano. Esse argumento aqui não tem o que falar. Puta que pariu, mano. Não, aqui foi. Que print, tá, dessa porra. Tem um tweet muito antigo da Andy falando disso. Cara, tem até aqui que o Bogos mandou, o Wise mandou, na verdade, uma tier list dos layouts da Caralho, cara. Não, Biancardi, não, amigo Biancardi. O Tiscuna mandou 13 reais.
Travis Scott, hell yeah! Ô, Tsukuna, obrigado pelos R$13. Agora fica com o amigo Pablo e o amigo Biancardi, né? Prometeram. Agora eu posso... Tá, eu vou ter que responder. Mas Você pode responder. Mas eu deixei você falar pode tudo, responder. e eu vou ter que falar tudo. Ele pode responder, por gentileza, pessoal? Pode responder. Pode fica à responder. vontade. Pode Vamos lá, a responder, gente tá cara. falando de constância, eu concordo plenamente com tudo que ele citou aqui. O Flamengo teve momentos muito grandes nesse momento, apesar de eu achar que foi uma construção que fez o Flamengo ter isso, mas o Vasco é o único time da história do futebol brasileiro que não passou uma década sem ganhar títulos. Isso muitos não sabem, no momento ruim ou mal. E nessa década ainda está em andamento. O Vasco pode continuar O Tsukuna pagou um vídeo? Cara, eu acho que não, mano. com isso, por exemplo, se ganhar a Copa do Brasil esse ano. Não mandou nada, não, na mensagem. Cara, tipo assim, caralho, Crave. Caralho, o Crave não dá, cara. Olha esse filho da puta, cara. Pô, o Vasco é o único time do Brasil que ficou várias décadas, todas as décadas, assim, ganhando pelo menos um título. Nessa década... a década aqui não acabou ainda, né? Então, assim, gente, tem alguma chance do Vasco ganhar alguma coisa essa década ainda, né? Essa chance matematicamente existe, né? Cara, presta atenção, MV. O Vasco, nessa década, de 2020 até 2025, o Vasco não ganhou nenhum título. Nenhum título. Zero. ter isso, mas o Vasco é o único time da história do futebol brasileiro que não passou uma década sem ganhar títulos. Isso muitos não sabem, no momento ruim ou mal. E nessa década ainda está em andamento. O Vasco pode continuar com isso, por exemplo, se ganhar a Copa do Brasil esse ano. É o único Vai ganhar, sim.